Eu estava brincando com o irmão Gilton, né, que me recebeu eu e o irmão André, que na segunda-feira, quando eu cheguei, estava ótimo. O irmão Gilton falou, tá quente. Eu falei, eu dormi embrulhado com dois edredons, né, na segunda-feira, com o ventilador desligado. Na terça-feira, curti o dia todo. Hoje eu vou dizer que um dia agradável em Manaus é a temperatura que os irmãos estão sentindo hoje. Só que a grande diferença é que Manaus é uma cidade muito úmida. Então, além do calor, você está suando o tempo todo. Então, se um dia, meu irmão, se vocês quiserem perder um pouco de líquido acumulado, né, fazer o pessoal não corre para sair toda a água acumulada do corpo, vai para Manaus, que aí você soa tudo aquilo que você tem para suar, né? Com um bônus lá na nossa igreja que a gente não tem ar-condicionado, né? Então, a gente vem pregar, é quem o pregador que sai, né? Se fica aqui com o microfone a noite toda, sai com uma marca assim do cinto de segurança aqui, né? Então, Manaus é uma cidade muito quente, mas é uma cidade muito bonita também. Não vou falar só mal da minha cidade, né? Então, se um dia você quiser visitar Manaus, você é bem-vindo também na nossa igreja. E assim como o irmão Gilton me recebeu, a pastor Viana sempre me recebe, vocês serão bem-vindos também. Nós acomodaremos vocês, né? Então, eu costumo dizer, né, que eu sou da segunda igreja, Tabernáculo Batista de Santa Etelvina. Só para falar que Santa Etelvina é o nome do bairro, né? Que me perguntaram um tempo desse atrás, como assim o nome da igreja batista de vocês é o nome de uma santa, né? Mas Santa Etelvina é o nome do bairro onde nós estamos lá em Manaus, né? Então, eu costumo falar que a igreja de onde que eu venho aqui é mais fácil dizer que é a igreja da tia Ivanete, né? Então, muitos aqui conhecem a Ivanete, a Ivanete Escotê, que mora lá em Manaus, mas passou um bom tempo aqui junto com o pastor Adolfo, né? Então, eu sou da igreja deles, acho que é muito mais fácil de a gente ter um ponto de contato, né? A irmã Niceta lá atrás, a irmã Ivanete sempre fala dela com muito carinho lá em Manaus. Então, vai ver, a gente ouve falar de vocês, né? O pastor Viana pediu para eu compartilhar um pouco a respeito da nossa igreja lá em Manaus, mas eu não vou fazer isso no início, eu vou deixar para fazer isso no final. Então, mas basicamente, eu e o irmão André, né, estamos aqui em São Paulo, porque nós fazemos faculdade de teologia na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, né? E por questões de ordenação do MEC, nós precisamos vir a cada período, mas nós vemos a cada 2 períodos aqui para a cidade de São Paulo para que a gente possa fazer as nossas provas, né? Estamos no 2º ano do seminário. Se Deus quiser, nós vamos terminar. Peço sempre que os irmãos orem por nós. Amanhã de sexta-feira nós estaremos fazendo provas, né? Mas vamos ao que interessa. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 17. Não lhe enganei, tá, pastor Viana? A gente vai chegar lá em Atos. O pastor Viana perguntou qual era o texto base da mensagem, né? Eu falei em Atos 2, mas a gente vai chegar lá. João, capítulo 17. Eu vou dizer para os irmãos que eu tenho um problema com números. Eu sou contador. De vez em quando eu quero falar 12, eu falo 21. Às vezes para falar 21 eu falo 12, eu inverto. Os irmãos me ajudem também um pouco, tá bom? Abre aí Atos, capítulo 17. João, capítulo 17, tá vendo? Então, se a gente fazer a leitura de alguns versículos aqui, eu vou convidar os irmãos mais uma vez para que nós possamos elevar uma palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado e te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Nós pedimos que o Senhor receba esse culto que nós estamos aqui nessa noite em adoração ao Senhor. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam focados em Ti, em Te adorar, para que nós possamos ser confrontados com a Tua palavra e transformados a partir da operação do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós te pedimos o Teu auxílio, a Tua direção nesse estudo, e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. João, capítulo 17, é um texto muito interessante, porque cronologicamente ele marca um período em que se antecede o que nós chamamos da Semana da Paixão, né? Ou, na verdade, os últimos momentos da vida do Senhor Jesus. E nesse capítulo 17, em especial, ele é muito conhecido como uma oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, né? De como ele estivesse consagrando os seus discípulos e orando pelos seus discípulos nesse último momento enquanto eles estavam com eles aqui na terra, né? Então esse capítulo como um todo tem aplicações não somente para os discípulos que estavam lá junto dele, mas também para toda a igreja que seria conquistada a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nesse sentido, nos versículos
14, ele está falando a respeito dos seus discípulos, primariamente, né, dos discípulos que estavam acompanhando naquele momento, e ele está orando a Deus, ele diz, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como do mundo não sou. E aí no versículo 17, o Senhor Jesus declara uma realidade que é presente na vida de toda a igreja. Ele diz, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus Cristo deixa claro que a maneira como nós, como igreja, iremos nos santificar, iremos crescer, iremos nos envolver na vida com Ele, é através da palavra dEle, né? Nós sabemos que tudo aquilo que saiu da boca de Jesus é para a nossa santificação e foi registrado por homens piedosos para que a igreja pudesse crescer e se desenvolver. Então, a primeira marca aqui que eu queria destacar, que Jesus Cristo declara para nós, é que nós precisamos viver uma vida fundamentada na palavra, né? Que a nossa vida deve ser santificada, e santificada por meio daquilo que Ele deixou revelado. Esse é o pedido de Jesus Cristo ao Pai, que nós sejamos santificados na verdade de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. E aí, ele continua dizendo no versículo 20, que ele vai fazer mais uma vez uma oração, e a oração dele não se limita agora simplesmente para aqueles que estão lá com ele, mas ele faz uma oração para aqueles que ainda iam crer na palavra. Em outras palavras, Jesus faz uma oração por toda a igreja, tanto dos judeus quanto dos gentios, tanto todos aqueles que seguiriam ele e confessariam como Senhor e Salvador, né? E por isso que ele diz no versículo 20, dizendo, e não rogo somente por esses, mas rogo também para aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E ele declara que para aqueles que irão crer através da palavra de Deus, ele pede a Deus para que eles todos sejam um, como ele diz no versículo 21, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nos versículos anteriores, Jesus Cristo roga por nós para que o Pai nos guarde nesse mundo em que nós estamos, né, esse mundo caído, para que nós possamos viver uma vida de santificação. E agora ele ora para aqueles que hão de crer nele, para aqueles que irão confessar o seu nome, desculpa, para que eles sejam um. E o modelo da unidade que deve haver dentro da igreja é uma unidade muito profunda, porque o modelo da unidade é o relacionamento do Pai com o Filho. Por isso que ele diz, para que eles sejam um, no versículo 21, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Então, a unidade que deve haver dentro da igreja, o relacionamento que deve haver dentro da igreja, a forma como os irmãos comungam e desfrutam da vida que é salva por meio de Jesus Cristo, é uma vida que traz uma unidade que se assemelha à unidade do Pai com o Filho. Uma unidade plena, uma unidade onde nós vivemos essa vida em que nós queremos estar juntos, não simplesmente por estar juntos, mas estar juntos para glorificar a Deus. Porque esse era o que marcava o relacionamento de unidade entre o Pai e o Filho. Eles eram um, e a unidade entre o Pai e o Filho trazia glórias para Deus Pai. Porque tudo aquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra foi por o desígnio do Pai e para a glória do Pai. Então, nesse sentido, ele declara que aqueles que iam crer na sua palavra devem viver uma vida comum, devem viver uma vida de unidade, de tal ponto que espelhe a própria unidade que está presente no Pai e no Filho. E essa unidade que há dentro daqueles que hão de crer em Jesus Cristo produziria um resultado. Como ele diz no versículo 21, no final, dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que ele declara? Que o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai, quando aqueles que creem na palavra vivem uma vida comum, vivem uma vida de unidade profunda, vivem uma vida de unidade onde eles podem desfrutar de relacionamentos, onde eles são santificados através do estudo coletivo da palavra, onde eles vivem unidos, buscando viver uma vida comum, que glorifica a Deus. Nesse sentido, o pastor Viana perguntou, né, o que você vai falar nessa noite, né? Eu queria falar um pouco a respeito das marcas de uma verdadeira igreja de Jesus. Quando nós olhamos para essa oração sacerdotal, nós vemos vários elementos, mas eu queria destacar 3 elementos que nós podemos ver aqui na oração de Jesus, e nós podemos ver esses elementos concretizados na primeira igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja cristã, né?
Então, eu queria destacar aqui, uma verdadeira igreja, né, vive santificada na palavra, né, vive essa busca pela santificação, vive uma vida pautada na palavra de Deus, como ele diz, santifica-os na verdade, né, a tua palavra é a verdade. Uma verdadeira igreja vive uma unidade que busca glorificar a Deus, né? Então, quando nós olhamos para a oração sacerdotal de Jesus, nós vemos que ele pede para que nós sejamos um, como ele, o Pai, é um. Então, essa unidade intensa que deve haver na igreja. Então, com certeza, essa é uma marca de uma verdadeira igreja em Cristo. E o resultado disso também é visível, né? Ele diz que quando os crentes vivem unidos, a consequência, o resultado nisso, é que o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Ou seja, quando a igreja vive como igreja, estando fundamentado na palavra de Deus e vivendo uma vida comum de unidade, nós podemos abençoar as nações, nós podemos proclamar o Evangelho através da nossa vivência como uma verdadeira igreja em Jesus Cristo. E todos esses elementos vão estar presentes na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2. Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia agora em Atos capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 37. Então, Atos 2, 37. O contexto do capítulo 2 de Atos é um contexto muito interessante. No capítulo 1 de Atos, nós temos que os momentos finais da vida do Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra. Então, ele falou para a igreja que ela deveria se manter unida em Jerusalém, até que se cumprisse aquilo que foi prometido, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja pudesse testemunhar em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava presente nos evangelhos, ele declarou que o Espírito da verdade viria e ele nos faria lembrar tudo aquilo que ele havia falado. Então a igreja precisava ficar unida em Jerusalém, esperando a capacitação que vinha por meio do Espírito Santo, para que eles pudessem testemunhar e viver verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou através do seu sacrifício na cruz. Então, no capítulo 2, a igreja estava reunida, todos em um só lugar. Então, se cumpriu aquilo, né, que havia sido prometido. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e eles começaram a demonstrar vários sinais. E nesse contexto, alguns homens que estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, né, pela celebração da Páscoa, viram a manifestação do Espírito Santo e acusaram os discípulos e os apóstolos de estarem bêbados, né? Logo pela primeira hora da manhã, logo pela manhã. E aí o apóstolo Pedro, então, vai fazer a sua primeira pregação após a vinda do Espírito Santo, né? E ele vai declarar que ninguém estava bêbado, mas aquilo que estava acontecendo foi o que foi prometido pelo profeta Joel, que chegaria tempos em que o Espírito Santo habitaria no coração dos homens e eles seriam capacitados a fazer obras maravilhosas. E ele aproveita para falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, que acabava de morrer, mas que havia ressuscitado. Mas que aqueles homens que estavam ouvindo a sua pregação eram os responsáveis por terem crucificado aquele que há muito tempo havia sido predito pelas Escrituras. Aquele que seria o filho de Davi, que governaria o seu povo como rei. Aquele que era o servo sofredor, que viria para pagar o pecado do povo, para poder reconciliar o povo com Deus. Então, depois que o apóstolo Pedro acusa o pecado daqueles homens, o apóstolo Pedro chama aqueles homens a uma resposta. Diante daquela proclamação do evangelho, ele fala, o que vocês vão fazer? Então, no versículo 37, ele marca justamente isso, ele diz, e ouvindo eles isto, eles quem, né? Toda a multidão que estava ouvindo a pregação do apóstolo Pedro. Ele diz que eles se compungiram-se em seu coração. Se compungir é ficar aflito, é ficar nervoso, é falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Então diz que eles se compungiram em seu coração, e eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, dizendo, que faremos, homens e irmãos? Nós entendemos a extensão do nosso pecado. Nós entendemos que o que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou. O que está acontecendo
é o que já havia sido predito nas Escrituras, que o Messias viria para nos salvar. Então, quando eles entendem isso, eles olham para os apóstolos e dizem, o que faremos, homens e irmãos? O apóstolo Pedro responde para eles no versículo 38, dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos disse a respeito de vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então nós vemos aquilo que o Senhor Jesus orou, que ele estava guardando já alguns dentro do povo de Israel, aqueles que o próprio mesmo crucificaram, estava guardando do mundo, e eles estavam dando a eles a oportunidade de salvação. E o apóstolo Pedro diz, a salvação é para vocês, porque a promessa falava a respeito de vocês, dos vossos filhos, e todos aqueles a quanto o Senhor Deus deseja salvar. Se arrependam dos seus pecados, se arrependam e sejam batizados, e recebam o Espírito Santo de Deus. E pelo que o texto narra, diz que muitos deles se arrependeram e creram e receberam o Espírito. Porque no versículo 41 ele diz, de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então daquela multidão que estava ouvindo a pregação do Evangelho, 3.000 homens se converteram. Nós sabemos, historicamente, que alguma boa parte desses homens não habitavam necessariamente em Jerusalém, porque eles estavam lá por ocasião da Páscoa, e muitos iriam voltar para as suas cidades, mas ainda assim, dentro da cidade de Jerusalém, muitos daqueles homens habitavam lá, e eles começaram a fazer parte do que nós chamamos, popularmente, da primeira igreja primitiva, primitiva porque são os primeiros cristãos, Essa é a primeira pregação, depois que o Espírito Santo veio e tomou conta da igreja, E nesse sentido, os elementos que a gente vai ver, a partir do versículo 42, são os elementos de como que a primeira igreja primitiva vivia. Como aquela igreja desfrutava do benefício concedido pelo Senhor Jesus. Como é que eles viviam a vida após se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e se batizarem. E o que vai ficar evidente são justamente os elementos que nós podemos ver lá em João capítulo 17. Nós vamos ver que eles eram profundamente fundamentados na palavra. Nós podemos ver que eles viviam uma vida comum. E nós podemos ver que o resultado disso, glorificava a Deus, levando o evangelho a outros. Então, vou convidar os irmãos para continuarem lendo comigo, Então, no versículo 42, essa é a descrição de como a igreja primitiva vivia, E ele diz, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, esses elementos é a maneira como a igreja primitiva vivia, A primeira coisa que deve nos chamar a atenção a respeito dessa igreja é que eles perseveravam, Nós precisamos lembrar que essa é a primeira igreja, os apóstolos estavam comandando a igreja, e nós percebemos que a igreja se empenhava, a igreja continuava, a igreja se desenvolvia, ela ficava ali perseverante em 4 elementos, Nós percebemos que a primeira coisa é que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que as escrituras, como nós temos acesso hoje, foi se desenvolvendo e, como nós recebemos agora, demorou alguns poucos anos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, e nesse momento, a igreja primitiva não possuía nenhum dos exemplares do evangelho já escritos, Nós sabemos que o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, mas ainda assim aqui era muito cedo, o Senhor Jesus acabara de morrer e ressuscitar e ir para o céu. Então, quem é que supervisionava o ensino a respeito daquilo que Jesus fez na terra? Quem fazia isso eram os apóstolos. O papel dos apóstolos na igreja primitiva era ensinar a respeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, como Jesus afirmou, que eles seriam testemunha, que eles lembrariam das palavras a partir da possessão, da vinda do Espírito Santo, Então, os apóstolos, eles proclamavam aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, e eles também supervisionavam a proclamação por meio dos outros homens, Então,
perseverar na doutrina dos apóstolos era basicamente perseverar naquilo em que Deus já havia revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, através também dos antigos escritos, né, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Mas a doutrina dos apóstolos se ocupava para falar bastante a respeito de quem era Cristo e o que ele havia feito. Então Jesus fez muitas coisas, como o Evangelho de João faz questão de destacar, que se fosse escrever todas as coisas que Cristo fez aqui na terra, não haveria livro suficiente para que fosse registrado, né? E o que foi escrito para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Então, nesse sentido, a igreja primitiva, na figura dos apóstolos, proclamavam aquilo que Cristo fez e quem Ele era. E toda a igreja se sustentava a partir dessa revelação, a partir daquilo em que os apóstolos escreviam. Então, eles tinham a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos dizer isso. Então, o primeiro elemento que nós vemos claro na igreja primitiva é que ela tinha um anseio por continuar aprendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou. Então, através do que os apóstolos ensinavam, a igreja perseverava, ela estava ali em constante aprendizado a respeito das coisas de Deus. Além disso, no versículo 42 ainda, ele continua falando que eles perseveravam na comunhão. Então, perseverar na comunhão vai muito além de ficar juntos, né? Muitas das vezes a gente, erroneamente, acha que estar em comunhão é estar unido, né? É estar juntos em um espaço físico. Mas viver uma vida em comunhão vai muito além de dividir um espaço físico com uma outra pessoa. Viver em comunhão é viver uma vida comum com outra pessoa. Quais são os elementos comuns que há entre nós, né? Eu sou de Manaus, tem uns irmãos que são de São Paulo, tem uns irmãos que são de outro lugar, tem irmãos que são intelectualmente mais desenvolvidos, né? Gostam mais de estudar, tem outros que nem tanto, tem uns irmãos que têm condições financeiras mais elevadas, outros menos elevadas, só que muito mais importante que as coisas que nos separam, né, nesse sentido, as coisas que nós não temos em comum, é a coisa que nós temos em comum, que é o precioso sangue de Jesus Cristo, né? Então, uma vida em comum, uma vida em comunhão, é uma vida onde nós todos estamos reunidos em torno do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos para glorificar o Senhor Jesus. Nós estamos reunidos para viver uma vida, a vida que o Senhor Jesus comprou para a gente. Viver em comunhão é viver uma vida que adora a Deus através do cuidado com os nossos próximos, com o nosso irmão. Viver uma vida comum é participar das aflições dos meus irmãos, é participar das alegrias do meu irmão, é saber o que ele está passando, é saber o que ele está sentindo, é compartilhar de uma vida verdadeiramente unida. Então nós percebemos que o segundo elemento da igreja primitiva é que ela vivia uma vida comum, né? Ela vivia uma vida em comunhão. Isso significa, assim, que ela estava unida e junta em vários momentos, que nós podemos ver alguns versículos à frente, mas mais importante que isso é que o coração da igreja estava reunido em torno do Senhor Jesus. E além disso, ele diz lá no versículo 42 que a igreja também perseverava no partir do pão. Então, perseverar no partir do pão, né, nós precisamos lembrar aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Quando ele fala do pão, ele não quer dizer necessariamente o nosso pão francês, né? Quando ele diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Não quer dizer que vai ter café na mesa todo dia, né? O pão, nesse sentido, é a representação do sustento, né? Das necessidades, daquilo que nós precisamos. Então, nesse sentido, dizer que a igreja perseverava no partir do pão é que a igreja usava dos seus bens materiais para socorrer os irmãos de acordo com as suas necessidades. Então, dentro da igreja primitiva, a vida em comum era tamanha que os irmãos poderiam saber a necessidade uns dos outros e usar os seus bens terrenos para abençoar uns aos outros. Isso é um aspecto de comunhão. E no final ele diz que também eles perseveravam nas orações, né? A perseverança na vida de oração vai muito além, né, da locução de rádio que às vezes a gente faz no almoço, né? Ô Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse almoço, muito obrigado por essa carne, pela minha esposa que fez a comida, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, amém.
Às vezes as nossas orações parecem uma narração de Jockey Club, né? Que tem um cavalo que vai na frente, outro vai atrás, a gente vai falando rápido e a gente passa, às vezes, por cima das nossas próprias palavras, né? Viver uma vida de oração, perseverar na oração, é perseverar numa vida de piedade. Porque orar é falar com Deus, orar é consultar a Deus, orar é buscar saber aquilo que Deus quer para que nós possamos nos amoldar à sua vontade, não à nossa própria vontade. Então, perseverar numa vida de oração é perseverar numa vida continuamente que busca conhecer a Deus e se submeter a Ele, que busca dar prioridade a Deus nas nossas atividades diárias, né? Muitas vezes nós nos oramos por as grandes ocupações que nós temos durante o nosso dia e nós não tiramos tempo para orar, porque a oração mostra essa piedade, essa vida que quer buscar ao Senhor. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos esses 4 elementos muito, muito claros, né? Eles estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso gerava no coração da igreja um coração disposto ao Senhor, um coração que reconhecia o poder de Deus agindo no meio da igreja. É por isso que no versículo 43 ele fala que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. Todas as almas que estavam ali reunidas temiam a Deus, reconheciam o tamanho do poder de Deus, que operava para aqueles homens e mulheres que há pouco haviam crucificado o Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados e poderem desfrutar dessa vida onde são fundamentados na palavra, nessa vida de unidade, onde eles tinham tudo em comum e partilhavam as suas necessidades uns com os outros. E eles podiam desfrutar dessa piedade que era acessível a partir da obra de Cristo. E é por isso que no 44 ele diz, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perceba, ele faz a distinção. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Como eu saquei, às vezes a gente está junto, mas a gente não está em comunhão. Porque uma vida de comunhão é quando eu abandono os meus pensamentos próprios e adoto para mim os pensamentos de Cristo. E vivo uma vida a partir daquilo que Jesus Cristo falou. E assim nós podemos crescer nessa vida em unidade, como Jesus mesmo destacou lá no capítulo 17. Nós podemos viver a unidade que é vista entre o Pai e o Filho. E ele destaca no versículo 45 dizendo, e eles vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, eles abriam mão dos seus próprios bens, eles abriam mão das suas herdades, para ter a oportunidade de socorrer os irmãos na sua necessidade. De acordo com o que havia necessidade, os irmãos iam abençoando uns aos outros, e eles faziam isso, como nós podemos ver no capítulo 3, a gente não vai ler hoje, através dos apóstolos, né? Eles vendiam as suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade, né? Mas você vê que a igreja tinha a perseverança nesses elementos, e ela buscava viver dessa forma, demonstrando uma vida de inteira piedade para com Deus. E aí no versículo 46 destaca que eles perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa comiam junto com alegria e singeleza no coração. E aqui há para nós 2 elementos interessantes. Ele diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Então nós sabemos que o templo de Jerusalém, especialmente nos pórticos, no salão, era o lugar onde a igreja se reunia juntamente com os apóstolos, para que os apóstolos pudessem ensinar a igreja, né? Para que a igreja pudesse justamente perseverar na doutrina dos apóstolos e viver a prática da oração. Então, quando eles estavam juntos no templo, eles aprendiam a respeito daquilo que os apóstolos ensinavam e eles partilhavam da vida de oração. Só que, além desse momento onde eles se reuniam todos juntos no templo, eles também partiam o pão de casa em casa e comiam junto com alegria e singeleza de coração. Aqui fica para nós a reflexão, né? Como é que 3.000 pessoas cabiam dentro de uma casa, né? A resposta é que não cabiam, né? Então, o que acontecia, provavelmente, é que os irmãos se juntavam com os irmãos mais próximos da sua casa. Então, naquela época, transporte
não é como o nosso, né? Não dá para o irmão vir lá de Manaus com toda facilidade e ficar aqui. Não dá para o irmão lá de Interlagos chegar aqui tão rápido. As viagens eram demoradas, as pessoas andavam, né? Então, nesse sentido, o que era natural é que a igreja se reunisse os irmãos que moravam perto de outros irmãos, né? Isso lembra muito a instrução que o Senhor Deus deu lá a Moisés, lá na Páscoa, né? Que aqueles que não poderiam comer um cordeiro completo, né? Porque a família era pequena, chamasse os vizinhos para que eles pudessem partilhar junto daquela refeição, né? Então, essa unidade onde os irmãos ficavam juntos de casa em casa, é muito provável que eles se reuniam junto com os outros irmãos que estavam próximos da sua casa. Estando juntos, eles partilhavam as necessidades. Eles comiam, provavelmente oravam e provavelmente conversavam a respeito daquilo em que eles haviam aprendido lá no templo, né? Então, eles se reuniam na igreja, lá no templo de Jerusalém, mas também os irmãos se reuniam de casa em casa, porque tamanha era a necessidade que a igreja havia de viver uma vida em comum, de viver uma vida em comunhão, de aprender e de orar juntos, né? E qual é o resultado disso, né? O versículo 47 diz que eles louvando a Deus, eles caíam na graça de todo o povo. Nesse primeiro momento, a igreja era bem recebida, né? O povo abençoava, a igreja caiu na graça do povo. Mas esse aqui é um elemento muito transitório, né? Porque nós sabemos que logo após, esse mesmo povo que eles caíram na graça, vai ser o povo que vai perseguir, né? E isso não vai impedir a proclamação do evangelho, nem a vivência de igreja. Na verdade, isso vai impulsionar, né? Nós sabemos pelo livro de Atos, que por causa da morte de Estevão e toda a perseguição que saiu, é que o evangelho chegou na Judeia, na Samaria, até a igreja de Antioquia. Da igreja de Antioquia foi enviado Barnabé e Paulo, onde fizeram a primeira viagem missionária, e dali Barnabé, historicamente falando, evangelizou a parte de baixo, né, de Jerusalém, e o apóstolo Paulo pregou em toda a Ásia Menor, Macedônia, chegando até a Espanha, né? Então, nesse sentido, nós vemos que cair na graça do povo é um elemento, às vezes, transitório, né? Mas a igreja que louva a Deus é uma coisa que continuou, né? Durante todo o desenvolvimento da igreja. A igreja reunida louvava a Deus. A igreja reunida engrandecia o nome de Deus. A igreja reunida elevava o nome de Deus, que com grande misericórdia reuniu aquela igreja, de acordo com o seu poder, né? E aí, o versículo 47 termina dizendo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quando nós olhamos uma igreja que vive como igreja, que é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações, uma igreja que vivia em comunhão e no partir do pão, uma igreja que havia temor no seu coração, essa igreja em que vivia como uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, porque ela desfrutava dos elementos que o Senhor Jesus destacou lá no capítulo 17, onde ela estava santificada na palavra, onde ela vivia uma unidade que demonstrava a unidade do Pai e do Filho. Ela, junta, quando estava ali, fazia o quê? Quando a igreja vivia unida, o mundo poderia crer que o Pai enviou o Filho. E aqui a gente vê o mesmo elemento. Ele diz: Senhor Deus acrescentava àquela igreja todos os dias aqueles que havia de salvar. Então, basicamente, o que nós podemos ver é que quando uma igreja vive como igreja, Deus é louvado e a sua cidade, né, o ambiente, o momento onde que ela se reúne, o lugar onde ela se reunida é abençoado. Porque o evangelho é proclamado não somente de maneira falada, mas também de maneira vivida. Porque é importante que nós anunciemos o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, né, a gente não precisa falar de Deus, a gente precisa viver uma vida igual a Deus. Não é isso que as Escrituras dizem. Mas também não pode ser para o outro lado, né? A gente não importa o que a gente faz, importa o que a gente fala, né? Também não é assim. Quando nós olhamos para a igreja, nós vimos que essas duas coisas estavam demandadas. Viver uma vida coerente com Deus é também viver uma vida que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Então, de maneira sumária, né, meus irmãos, existem 3 marcas que eu gosto de destacar nesse texto de Atos, capítulo 2, que são 3 marcas também que eu vejo lá em Atos, lá em João, capítulo 17, que é o quê? A realidade que a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela vive fundamentado na palavra.
Quando nós nos reunimos como igreja de Jesus Cristo, o que rege a nossa unidade, o que deve regir também a nossa vida, é a palavra de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas de acordo com as nossas próprias vontades. E o que acontece muitas vezes é que nós quebramos a cara, que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos contra Deus. Por quê? Porque nós não nos governamos mais. Quem nos governa é Deus, através do seu Santo Espírito, que usa a palavra dele para nos santificar. Então, uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, é aquele que tem a palavra como a base da sua vida. Aquilo que faz tem lastro na Escritura. Aquilo que pensa tem lastro na Escritura. A sua vida é direcionada não pelos seus gostos, não pelas suas preferências, mas por aquilo que Deus revela na sua palavra. E é isso que a igreja primitiva fazia. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos e ela perseverava nas orações. Ela queria aprender a respeito de Deus e ela queria desfrutar dessa piedade com Deus. Um outro elemento que fica visível na vida da igreja primitiva é justamente essa vida em comunidade, né? Essa vida com unidade. A igreja primitiva estava reunida todos os dias num templo e de casa em casa. Ela tinha esse esforço de estarem juntos, para que juntos pudessem viver uma vida que glorifica a Deus. E mais uma vez, o que regia a comunhão da igreja é as Escrituras, porque uma igreja que é fundamentada na palavra é uma igreja que vai viver com unidade. Por quê? Porque é aquilo que as Escrituras dizem, que os crentes, quando estão firmes em Deus, eles podem desfrutar de uma verdadeira comunhão sobrenatural, que só é possível ser experimentada por aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Então, essa vida em comum, onde nós conhecemos uns aos outros verdadeiramente e nos importamos verdadeiramente uns com os outros, é necessário. Só que tem um elemento aqui, né? Por mais que a nossa memória seja boa e por mais que haja dias na semana, os nossos dias são limitados, né? E é por isso que é a necessidade de estarem juntos de casa em casa. Eu não tenho como saber a necessidade de 50 irmãos, mas de 5 é mais fácil, né? Eu não tenho como suprir a necessidade de 50 irmãos, mas daquele meu irmão que mora perto ou que eu tenho mais contato, é mais fácil. Então, nesse sentido, a necessidade da gente viver uma vida comum para além da igreja, para que a gente possa desfrutar. Aqui na igreja é ótimo, a gente se abraça, se ama, dá boa noite, dá bom dia, vive aqui um tempo junto, mas se a gente depender só desse momento, a nossa unidade vai ser uma unidade muito curta, porque pensa quantas horas nós temos durante a semana e quantas horas nós passamos na igreja. É muito pouco. Então, nesse sentido, nós temos essa necessidade de viver uma vida comum para além do templo, que a gente possa viver uma vida unida, né? E é por isso que aqueles 3.000 homens eram repartidos de casa em casa, desfrutando dessas várias pequenas unidades, né? E além disso, nós podemos ver que essa igreja que estava fundamentada na palavra, e por consequência disso, vivia uma vida em comunidade, ela abençoava as nações. Como o Senhor Jesus Cristo, eles eram um, como o Pai e Cristo era um, e assim o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. E assim o Senhor Deus, aqui na igreja primitiva, acrescentava aqueles que hão de salvar. Pastor, você está me dizendo que eu não preciso proclamar o Evangelho quando eu estou lá no meu trabalho, sozinho, ou na minha escola, ou na minha faculdade, ou lá em casa para minha vizinha. Eu não estou falando isso, porque o Senhor Jesus Cristo disse, né? Ide e pregai o Evangelho, né? A toda criatura. É necessário que nós anunciemos o Evangelho, mas também é necessário que nós possamos viver esse Evangelho de maneira prática. E o que é viver o Evangelho de maneira prática? É viver uma vida fundamentada na palavra. É viver uma vida com unidade. E quando isso acontece, quando nós, como igreja, vivemos verdadeiramente como igreja, as nações ao nosso redor, meus irmãos, são abençoadas. Assim como Jerusalém foi abençoado, assim como Antioquia foi abençoado, assim como as cidades da Ásia, da Macedônia, da Espanha, como o Brasil, como os Estados Unidos, como todas as nações foram abençoados quando a igreja viveu como igreja. É necessário que nós anunciemos o Evangelho de maneira individual, mas também é necessário que nós possamos viver como uma verdadeira igreja de Jesus, para que o mundo olhe para a nossa unidade e possa perceber, não tem nada possível que una esses homens e mulheres de maneira tão profunda, além de Deus. Não há, esse amor é tão profundo, é tão intenso, ele é tão real, ele é tão vivido para esses irmãos, que um ser humano comum não pode viver esse amor. Só Deus habitando no coração e só Deus dando unidade para essa igreja é que ela pode verdadeiramente viver
como a igreja de Cristo. Nós, quando estamos unidos como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E nós testemunhamos ao mundo o poder de Deus que opera no coração de miseráveis pecadores, para que eles possam ser transformados pela palavra e possam viver essa vida comum e possam testemunhar de tudo aquilo que o Senhor Deus faz através da sua igreja. Então, de maneira resumida, irmãos, uma igreja, as marcas da igreja, de uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, é uma igreja que vive fundamentada na palavra, é uma igreja que vive com unidade e uma igreja que abençoa as nações, né? E as nações, meus irmãos, começa pelo seu vizinho, começa pelo seu parente, seu familiar que está em casa e que não é convertido, começa pelo seu amigo de trabalho. Às vezes a gente quer abençoar as nações indo lá na África, na Bolívia, ou sei lá onde mais os irmãos desejarem, mas as nações começam para aqueles que estão ao nosso redor. E nós vamos proclamando o evangelho como a igreja primitiva fez quando foi perseguida, que ela saiu de Jerusalém e foi até Antioquia, e ela foi proclamando o evangelho. E assim nós precisamos fazer, até o momento que o Senhor Jesus Cristo voltar e retornar para nos buscar, amém? Então, o nosso trabalho lá em Santa Elvina, né, é esse. Nós nos envolvemos através da unidade, onde nós temos cultos públicos, né, tentamos fazer também várias reuniões de ensino, como workshops, conferências, para que a igreja possa cada vez mais crescer fundamentado na palavra. Nós insistimos na realidade de pequenos grupos, né, onde os irmãos se reúnem de casa em casa ao longo da semana, né, nós temos pequenos grupos todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, para que os irmãos juntos possam estudar a palavra, possam viver uma vida comum, possam orar e possam partilhar as suas necessidades entre si, para que eles possam viver como a igreja primitiva viveu, através de unidades menores. E o nosso objetivo com isso é que quanto mais fundamentado na palavra nós estejamos, e quanto mais temos essa vida em comum, nós queremos abençoar as nações, né? Começando pela cidade de Manaus, plantando vários pequenos grupos por toda a cidade, para que, se Deus nos abençoar, nós possamos plantar várias igrejas, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e para que as nações possam ser abençoadas pela verdadeira igreja de Jesus Cristo, vivendo em unidade, abençoando as nações e fundamentadas na palavra. Então, esse é o nosso esforço, né? Nós temos tentado e trabalhado incessantemente. Nós somos 3 pastores, né? Eu, o pastor Adolfo e o pastor Jonatas. Se Deus quiser, nós estamos orando para que nós possamos ordenar mais pastores. Nós temos um corpo de liderança que já ultrapassa 35 pessoas, porque cuidar de muitos pequenos grupos precisa de muitas pessoas, né? Então, eu sempre convido os irmãos dessa igreja por estarem orando pela nossa igreja lá em Manaus, para que, de acordo com a vontade de Deus, o Senhor Jesus Cristo abra as oportunidades para que nós possamos proclamar o evangelho e viver uma verdadeira vida de igreja. Então, vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Nós pedimos que, como uma verdadeira igreja, nós possamos estar cada vez mais focados naquilo que o Senhor tem para nos revelar a nós, Senhor. Que nós possamos, como crentes em teu nome, que nós possamos viver uma unidade que reflete a unidade que há entre o Senhor e o Pai. Que nós possamos ser levados, Senhor, a proclamar do teu evangelho para que as nações sejam abençoadas. Que o Senhor possa guiar as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.